Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Atom. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou o Eric, trader da Atom, ajudo vocês no treinamento, em todas as fases que vocês passarem até se tornarem um trader profissional, eu vou estar acompanhando vocês. Então, para contar um pouco como que é a história de um trader, a gente montou essa série de webinars que conta histórias de top traders, tá? É um assunto que eu me interesso muito, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu estou sempre pesquisando e eu queria contar um pouco para vocês por que eu acho isso relevante, por que eu acho que isso pode ajudar vocês como traders também. Não é só uma questão de curiosidade, não é só uma questão de entretenimento, vocês saberem ou não o que outras pessoas fizeram, mas isso tem um valor psicológico, um valor motivacional gigantesco, gigantesco. Então, para estrear aí essa série de webinar, essa série do nossas histórias de top traders, eu vou contar um pouco o que foi uma referência para mim e uma história em particular que me motivou muito, que me deixou muito animado para ser trader e me impactou quando eu era muito jovem ainda. Então, eu vou contar um pouco a história dele para vocês e também explicar o motivo que isso é importante para todos os traders que estão começando, até para os traders que já têm um pouco mais de experiência e até onde eles podem chegar se eles tiverem essa ambição, ok? Então, continuando, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aí um pouco do porquê é tão importante vocês terem uma referência. Então, tá. Então, se eu não estou contando isso para vocês só para entretenimento, qual que é a real importância de um ídolo, né? Existem vários estudos psicológicos, eu não vou entrar no mérito disso, mas a nossa motivação para fazer alguma coisa, ela é importante porque ela impulsiona a gente em certos momentos, mas ela tem uma certa fragilidade porque ela não é o que vai fazer a gente sobreviver no longo prazo. A motivação é o que faz a gente dar um impulso inicial para fazer alguma coisa. E ao longo do período, ao longo do tempo que a gente estiver fazendo essa atividade em busca de um objetivo, é normal que a motivação completamente ela desapareça. E voltar nessa rotina e voltar a ter insistência de fazer alguma coisa que poucos conseguiram ou que poucos conseguem fazer é muito difícil. Você, lógico, precisa do hábito, precisa estabelecer rotinas, ter critérios muito rigorosos com você mesmo para impor isso como e enxergar a recompensa no curto prazo, no longo prazo. Mas de tempos em tempos, e para alguns esse tempo pode ser muito curto, é importante você dar um refresh, né? Dar uma guinada de novo nessa motivação. Porque também é essa motivação que vai fazer você ter ideia, ser criativo, ficar animado e entusiasmado com o que você está fazendo. Existe o lado, lógico, que é importante de você ter esse hábito, como eu já falei, para você se manter no fluxo de fazer alguma coisa importante e não desistir. Mas se for só isso, não vai ser prazeroso o suficiente para algumas pessoas. A gente pode cair e ficar acomodado. Então a gente precisa de tempos e tempos ter essa motivação. E a motivação, às vezes, é você ter um espelho onde a gente possa almejar o nosso ponto, né? Isso é muito mais lógico que é normal, coloquei como brincadeira isso, você tem um astro em alguma profissão artística em que você se espelha e você quer chegar lá. Mas nas outras profissões isso não é tão normal, né? Porque as pessoas não são tão públicas igual um astro do cinema, né? Ou da música, etc. Mas é importante você ter dentro da sua profissão alguém que você se inspire. E alguém que você conheça bem a história, conheça muito bem a história, porque conhecer a história dessa pessoa, primeiro vai fazer você acreditar que você também pode chegar lá. Se você lê a história, normalmente das pessoas famosas, não importa de que área for,
você vê que a maioria teve um início difícil, teve um início ruim, teve uma fase complicada também, e ela conseguiu superar aquilo. Então existe um certo conforto em saber que você não está sozinho nessa, né, tentando enfrentar essas barreiras, que existem outras pessoas que enfrentaram isso e que conseguiram. E isso vai ser essencial para dar essa motivação em dias que você não tiver tão bem, não tiver tão empolgado com o que você está fazendo. Eu aconselho você, se você fosse um adolescente buscando a carreira de cinema, música, é muito normal que você tenha pôsteres das pessoas que você admira, ou CDs espalhados pelo quarto, CDs antigos já também, né? Mas fotos das pessoas que te lembrem algo que você queira conquistar. No mundo de trading, você precisa ter algo similar. E eu acho que uma maneira muito interessante de colocar isso dentro uma realidade madura é colocar livros de pessoas que te inspiram. Então, a gente teve aí livros de lançamento recente do Paulo Lemann, Sonho Grande, foi um livro que impactou muita gente, eu vi muito empresário lendo, e tendo ele lá na mesa de trabalho, para lembrar daquilo, para lembrar que, putz, os caras conseguiram, eu também consigo, e usa, lógico, Paulo Lemann e outros empresários como referência de que é possível ir mais longe, que não pode perder a motivação. Então essa é a principal importância, né, de você ter um ídolo. E dentro da carreira de trading, tem vários traders que a gente pode se inspirar na história. Eu vou falar um pouco para mim o que me fez dar a virada, né, no sentido de ter uma pessoa, uma referência, não necessariamente um ídolo, no modo como eu coloquei aqui na brincadeira do Justin Bieber. O pessoal vai me matar aí por ter o Justin Bieber lá no fundo, mas é uma brincadeira com de fato você ter uma referência, tá? Com o fato de você ter alguém que você possa se inspirar. Eu sei que vocês não vão se inspirar exatamente nas pessoas que eu coloquei de brincadeira, mas o fato de você ter alguém que você possa almejar a carreira, tá? Então, eu vou contar a história de um dos traders que, quando eu vi, me despertou mais e me despertou para ficar mais adentro do mundo de trading, querer fazer as coisas com mais precisão e ser melhor, tá? Eu vou contar um pouco a história dele então. Tá? Esse garoto aí, tá? Nessa foto ele tá bem novo, Larry Inman ele chama. Ele ficou muito famoso, é um dos traders de Londres, e na época existia uma revista, se eu não me engano exatamente o nome dela, chama Traders Magazine, alguma coisa assim, e ela reportava todos os ganhos de traders regulamentados. Não vou entrar no mérito do assunto, mas lá fora, nos Estados Unidos e outros países, que a profissão de trader já é um pouco mais antiga, eles têm uma certas regulamentações e o histórico desses traders eles são públicos, caso o trader queira. Tem algumas regras, mas as pessoas podem ter acesso, e existem ferramentas que divulgavam esses relatórios deles, os ganhos que os traders efetuavam. No caso do Larry Inman, ele operava na época numa das maiores prop tradings do mundo, que hoje é extinta, que migrou e formou outras prop trades, mas na época era a Marex, muitos de vocês já devem conhecer, tá? E a história dele foi muito impactante, porque aos 25 anos ele começou a sair em todas as revistas já, que ele já estava conseguindo fazer 1 milhão, e eu não coloquei que é 1 milhão de dólares aí, porque na época é 1 milhão de libras, né? E a libra sempre foi um pouquinho mais forte aí, então imagine quanto que esse cara não estava, como que não era a vida dele aos 25 anos está fazendo 1 milhão por ano, tá? E eu lembro ter lido sobre a história dele, como ele começou, que a mãe dele indicou uma carreira para ele, viu um anúncio para trabalhar no mercado financeiro, e ele acabou se interessando e foi pesquisar mais e não sabia nada, começou a operar no simulador, muito, muito parecido com a história de muitos de vocês que podem estar assistindo esse documentário, esse webinar agora, né? Deixa eu voltar aqui. Muito parecida com a história de muitos de vocês, tá? Então, a história dele muito parecida com
a de muitos de vocês aí que vão passar pelo simulador, vão passar por fase de teste, e ele conta nas entrevistas que ele deu que ele teve mais ou menos esse roteirinho. Ele tinha que entrou numa mesa proprietária, ele não sabia fazer nada, aí o mentor dele começou a dar um monte de instruções para ele se testar em vários tipos de ativos, em vários tipos de mercados, para ver qual que ele se adaptava mais. E aí foi que ele foi conseguindo se abrir. Ele conta inclusive que o irmão dele também acabou entrando nesse ramo e conseguiu ser bem sucedido também, e foi ficando muito lucrativo, etc., com os ganhos dele. Então essa história, quando eu li na época, me impactou. Eu falei, nossa, o cara com 25 anos, eu era um pouco mais novo que ele na época, me impactou. Eu falei, poxa, o cara começou com uma idade muito jovem também, começou do nada, não tinha experiência, ele conta, ele ressalta isso, que ele não era a pessoa mais inteligente da turma, ele sempre teve dificuldade com isso, inclusive. Ele conta coisas interessantes de como ele tinha dificuldade para fazer certas tarefas, mas no mercado financeiro isso não fez a diferença. O que ele precisava ser, e ele conta isso em detalhes, que ele só precisava ser disciplinado, lógico, seguir as regras que ele tinha estipulado e o que ele tinha treinado e junto com os mentores dele, e se manter firme acreditando no que ele fazia. Eu lembro que uma frase que para mim que estava começando, para eu que estava naquela época, ele conta uma coisa que não fazia muito sentido, mas hoje faz completo, é um grande diferencial para entender um trader. Ele conta que às vezes o que foi difícil, o que é difícil para muitas pessoas, outros traders entenderem, que estão começando, é que às vezes você vai sentar na sua estação de trabalho, na sua mesa de operações, e você vai fazer tudo certinho, dia após dia. E mesmo assim, pode chegar ao final daquela semana, daqueles dias, e você não ter ganhado dinheiro. Porque o mercado é assim, mas você tem que ter disciplina e acreditar naquilo que você está fazendo e acreditar que aquilo vai dar resultado. Porque aí, em algum momento, as coisas vão começar a dar certo. Às vezes é o mercado que está diferente, você só tem que... Não é necessariamente uma culpa, a culpa não é sua. Se você está fazendo o que você tem que fazer, esse é o seu trabalho, não o resultado de fato de fazer dinheiro. Porque aos poucos as coisas vão se tornando reais, o mercado vai virando e os poucos lucros que aparecerem, os poucos dias de lucro que aparecerem podem ser suficientes para gerar alto lucro para você. Então, isso me marcou muito. Ele falou, porra, ele ficava semanas sem fazendo tudo certinho e não ganhava dinheiro. Para um cara, ele conta até que da experiência dele, alguns Ivy League, que eles falam que é os campeões de esportes americanos, etc., não aceitavam isso muito bem, porque eles não aceitavam perder no dia. Eles queriam ganhar, sempre queriam ganhar. E no trading não é assim que funciona. Você vai ter dias que você pode fazer tudo certo e realmente o dia não foi para sua estratégia, aquele dia não foi uma probabilidade a seu favor, né? Que você não é por causa disso que você vai mudar a sua estratégia necessariamente, não é por causa disso que você vai mudar seu jogo, não é por causa disso que você vai desistir. Isso me impactou muito, né? E aí ele foi ficando cada vez mais famoso. Eu coloquei aqui que depois ele apareceu nesse documentário, que foi um documentário que falava do surgimento dos traders milionários de Londres, e aí conta um pouco, ele aparece, né, já estava como um dos traders com mais lucratividade em Londres, então ele aparece nesse seriado contando a história deles um pouco. Uma coisa que vocês analisarem, eles apelam um pouco pro lado até do ganhar muito dinheiro, de ser tão jovem, estar com uma fortuna tão grande. Esse documentário ficou muito famoso, rodou vários canais de televisão e mostrando a vida de traders e todo o luxo que eles têm, lógico, né? E o Larry Inman apareceu para mim, foi muito impactante isso, né? Eu já tinha visto ele em alguns momentos, aí mostra ele aí contando um pouco da história dele, que daqui a pouco vai aparecer aí. Ele conta um pouco da história dele, ele indo para a noitada com os outros traders e sendo do mercado financeiro um dos jovens traders mais quentes, aí ele falando um pouco. E nessa entrevista mesmo, desse seriado, né, que ele aparece, ele conta uma das coisas que depois eu vim entender qual o sentido disso.
né? Para mim, na época, eu falei, nossa, que exagero, por que será que os caras fazem isso? Mas ele conta que na Marex, quando ele estava lá, uma das coisas que mais fez diferença para ele foi que eles apresentaram psicólogos de traders para ele. E isso foi fundamental para ele fazer a virada também, no sentido de saber que é um processo, ter calma, não querer pôr os ganhos na frente. Eu vi como isso foi, como isso ainda é menosprezado para alguns traders, e como lá, para um trader desse que fazia tanto dinheiro, já se tornou algo habitual, algo que ele precisava fazer, ele sabia da importância disso, né? Então vale de dica aí para vocês também, sempre estarem estudando a parte psicológica, é uma coisa muito importante. Você viu aí o Larry Inman, ele fala nesse documentário, quem quiser procurar, ele fala sobre o fato de ter um psicólogo, de ter um coach, sempre treinando ele, sempre ajudando ele da parte psicológica também, né? E aí ele foi continuando a história dele, né? Eu coloco aqui como motivação que ele começou a sair em várias revistas porque ele conseguiu fazer 700 mil em um único dia. Era um dia de notícia, era um dia de balanço um dia de um calendário econômico, na realidade. E ele fez 700 mil em um dia. Foi até a história que ele comprou o Porsche dele. Eu coloquei isso. Não é pelo fato do dinheiro ou não. É pelo fato de você ter uma motivação, de você almejar e ver que é possível. Se o seu critério for dinheiro, lógico que dinheiro no mercado de trading é um dos resultados de você estar fazendo as coisas direito, lógico, mas é a ideia de você estar no processo e ser firme o suficiente para se manter motivado, não desistir, porque uma hora, em algum momento, você vai conseguir chegar lá, assim como foi para esse trader. E foi uma das coisas que me inspirou, lógico que eu falo isso para inspirar vocês também. Então é possível, esse trader fez isso, é uma história interessante. E aí, né, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que esse trader, né, o Larry Inman, a Marex acabou se juntando com outras mesas proprietárias e tornou um grupo maior, etc. Não vale a pena ficar contando a história em si da empresa, mas ele foi ampliar o próprio capital e ele já está com um patrimônio muito grande, virou jogador de pôquer e jogava pôquer paralelamente, até que um dia ele recebeu, isso não faz muito tempo, ele recebeu o convite para ser trader do Tudor Jones, que é um dos maiores hedge funds do mundo. Em outro webinar, eu vou contar a história dele, a história do Paul Tudor Jones, que foi um dos maiores hedge fund managers do mundo. É um bilionário, está na lista dos maiores bilionários do mundo. E convidou ele, Larry Inman, para ser trader desse fundo recentemente e operar milhões e milhões numa sede que eles estavam numa filial do hedge fund do Paul Tudor Jones que eles iam abrir na Inglaterra. Então você veja que aos poucos as coisas funcionam, né? Dão certo, e para mim é muito legal pensar que um cara que eu acompanhei, que eu vi as matérias dele saindo lá no começo, dele crescendo, tendo bons resultados, ainda não era muito dinheiro, mas já começando a ter um pouco de destaque dentro do cenário de trading. E aí ficar sabendo que ele começou a participar de seriados e documentários sobre o mundo de trading, até que um dia conseguiu até ser convidado para operar um dos maiores fundos de investimento do mundo, né? Então isso é uma motivação, você ter isso em algum lugar que você possa ver, é uma motivação, é algo que vocês deveriam ter também. Escolher, começar a saber sobre os trades, é muito normal. Se você pegar a história de pessoas bem-sucedidas, elas sempre contam que elas leem muito livros de biografias, né, de personalidades. Então sempre lendo, e existem biografias que são completamente interessantes, alguns presidentes americanos, etc. Sempre existe alguma coisa para você aprender. E no mundo de trading também existe. Eu recomendo muito vocês a procurarem a ler mais sobre biografias de personalidades ou de pessoas que fizeram grandes feitos. Eu falei ali do livro do Sonho Grande,
do Paulo Leão é um começo, é legal para quem é no mercado financeiro, que conta a história do começo deles no banco, quando também tinha muitos traders, muitos daqueles que ficaram traders muito renomados no mercado brasileiro, no mercado financeiro brasileiro, muito conhecido, conta um pouco da história de como eles começaram. Então é um livro que vale a pena vocês lerem. Então, pessoal, para não prolongar muito, esse foi a primeira numa série, uma introdução para vocês começarem a conhecer as histórias de top traders. Ao longo dos dias, a gente vai falar nos próximos webinars um pouco das histórias de outros traders famosos também. Aqui no fundo, de novo, tem aí as fotos de alguns traders famosos para vocês verem, tá? E espero que vocês tenham gostado. Espero que agora vocês procurem também ver um pouco mais sobre quem são os ídolos da sua profissão, no sentido de estudar um pouco de como foi a carreira deles, qual foi as etapas que eles tiveram que enfrentar, os passos que eles tiveram que dar para chegar onde chegaram, para não só inspirar vocês, mas também para mostrar possibilidades de caminhos, ok? Bom, galera, muito obrigado a vocês terem acompanhado até aqui, eu agradeço e espero que um dia vocês aí sejam dessas personalidades que a gente possa contar a história para as próximas gerações aí. Por que não, né? A gente costuma dizer que você deve sempre mirar na lua, não é? No sentido é sempre mire na lua, porque se você acertar 50% do caminho já é bastante. Pense grande, vamos para cima. Um prazer estar falando com vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Um abraço a todos.